Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Amém. Segundo domingo de dezembro, 12 de dezembro, comemoramos hoje o dia da Bíblia. Louvamos e damos graças pelo livro que nos ensina a conhecer o amor de Deus. Louvamos a Deus pelo testemunho dos seus servos do passado, que nos ajuda a saber e viver em nossos dias. Louvamos a Deus pelas pessoas que sofreram e lutaram para preservar a Bíblia. Louvamos a Deus pelas pessoas que copiaram, traduziram, imprimiram as traduções através dos tempos. Louvamos a Deus pelas pessoas que trabalham para distribuir a palavra do ensino. Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, nós te rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom em todo tempo. Te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que, ó Deus, a cada dia tem transformado as nossas vidas. Senhor, nós te damos graças pelas cópias, pelas traduções, te damos graças, Espírito Santo de Deus, pelos aqueles aproximadamente 40 homens, ó Deus, inspirados pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque a revelação máxima para as nossas vidas é a palavra do Senhor. Como Jesus mesmo diz, no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo habitou em nós, ou melhor dizendo, o Logos, Jesus Cristo, habita em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 515, o hinário. Eu vou pedir para o pastor me ajudar, porque eu não conheço esse hino. E nós vamos louvar, agradecer, exaltar o Senhor nessa manhã, glorificar somente aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino 215 do hinário para o culto cristão. Não é do cantor cristão, é do hinário para o culto cristão. O título do hino é Livro Santo. Eu acho que o irmão Peterson vai colocar aí, para os irmãos acompanharem. Eu peço que, se os irmãos puderem, fiquem de pé, e nós vamos louvar esse hino, o Livro Santo. Está aí a letra. Vamos louvar a Deus. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, e transmite a mensagem do céu. És o espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Bíblia santa, és a luz do caminho deste mundo enganoso e carnal. Ilumina meus passos para sempre,
dando paz e vigor eternal. És espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo perdão, com promessas preciosas tão lindas, de levar-te à celeste mansão. És espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos nesse momento fazer a leitura bíblica, mas hoje de uma forma diferente, né? Essa vela acesa, o que a Bíblia assemelha? Eu vou ficar acesa, mas ela não vai ficar com problema não. A Bíblia é como a luz para guiar, orientando-nos no que temos de fazer e escolher. Salmo de número 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para guiar o meu caminho. Amém? Espelho. A Bíblia pode ser comparada a um espelho onde podemos contemplar o que somos e fazemos. E o que nos diz Tiago em sua carta: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Tiago, capítulo 1, verso 23. Martelo. Assim como o martelo quebra as pedras, os ensinos da Bíblia podem quebrar o pecado dos nossos corações. Jeremias, capítulo 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra. Esse papel aqui dourado simbolizando ouro. A Bíblia foi comparado ao ouro. Salmo de número 19, verso 10. Os preceitos do Senhor são mais preciosos do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero convidar agora o Ministério Infantil para se colocar aqui na frente. Eles vão estar apresentando nesse momento. Eles vão estar louvando ao Senhor com uma música e também representando a Bíblia. Vamos falar um bom dia com os irmãos? Bom dia. Não, Bom bem bonito, bem mais. Bom dia.
Nicolas tem um recado para cada um de nós. É que para a gente crescer espiritualmente e para a gente conhecer mais do nosso Deus, a gente precisa de quê, Nicolas? Ler a Bíblia. E fazer o quê, Heitor? Não ouvir? Isso mesmo. Então nós vamos cantar esse recadinho tão especial para a igreja, hein? Bem bonito. Amém. Glória a Deus. Faz favor. Alegria, alegria, sorriso. Muito bom. Obrigada ao Ministério Infantil. Quero convidar agora o grupo de louvor para se colocar aqui à frente. Aqui, ó. Irmãos, vamos ler cada cartazinho que Sara está expondo. Vamos lá? Entre amigos. No lazer. Na vizinhança. No trabalho. Na escola. Em família. Passou muito bem. Vamos lá? Nós somos o quê? Que desenho é esse aí que ela está segurando? Uma carta. O quê? Uma carta. Carta, né? Uma carta, somos nós. E a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 3, 2, 3, diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Falamos de várias situações ali onde nós circulamos. E nós circulamos muito mais por entre esses lugares do que ficamos aqui dentro do templo. Não é verdade? Então, as pessoas elas vão ler a nossa vida. Nós somos a carta que as pessoas vão ler, onde quer que a gente esteja. E
disse a Bíblia aqui. É o que diz a Bíblia. E já com muita propriedade, José Eustáquio nos bem ensinou. E crente não deve ser chato nem esquisito. Mas o crente deve ser o quê? Sagaz, criativo, oportunista. Toda vez que vê uma oportunidade para pregar, desce o verbo. Né? Toda vez que vê uma oportunidade para ajudar, ajuda. Né? Sempre pronto para o quê? Deixar uma porçãozinha da palavra de Deus. Né? Que seja ali numa oração, numa ação, né? Numa leitura de um trecho, se der chance. O que der chance, a gente faz. E aí, é a gente não preocupar, porque a gente fica muito preocupado. Né? A gente vai produzir o resultado. Para nós cabe o empenho em fazer, onde quer que a gente esteja, nesses lugares que a gente falou. E Francisco de Assis também disse, pode ser que o único evangelho que as pessoas vão ler vai ser você. Seremos nós. Então que a gente possa estar atento, chatice, esquisitice, deixar de lado. Né? Sempre criativo, sempre pronto para atuar e deixar a porção da palavra, que uma vez que nos transformou, pode transformar outras pessoas também. Amém. Ministério de Louvor, por gentileza, se coloque aqui na frente. Vamos continuar louvando, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. A palavra de Deus diz que Jesus diz: eis que estou à procura de adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Que nesse momento nós possamos nos desprender, que nós possamos abrir o nosso coração e glorificar ao Senhor. Enquanto os irmãos conduzem a igreja de adoração, quero convidar você que trouxe a sua oferta especial para a Bíblia, para todos os povos. Você tem a oportunidade nesse momento de estar colocando aqui no gasofilaço. Louvarmos ao nosso Deus, como é bom fazer parte do povo de Deus, como é bom poder adorar este que é capaz de transformar a nossa vida, capaz de nos fazer morrer para o mundo e viver para Ele, através de Jesus. Então vamos cantar, adorar a Deus.
é que nós vamos transformando a nossa vida, amoldando a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus. E Deus, Ele nos deu livre acesso a Ele através de Jesus Cristo. E nós não somos nada sem Jesus na nossa vida. Então nós vamos cantar agora, né? Reconhecendo que nós não somos nada diante do Senhor, que Ele é tudo na nossa vida e nós somos pecadores, mas que através do sangue de Jesus Ele nos deu o livre acesso. E esse acesso nós podemos conhecê-lo através da Bíblia, a palavra do Senhor, que graças a Deus nós temos acesso, amém, irmãos? Então vamos cantar, livre acesso.
cada momento de nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Te pedimos, ó Pai, neste dia tão especial que comemoramos o dia da Bíblia, que é a tua palavra, Deus, que nós possamos, ó Pai, nos encher, nos saciar, Deus, aqui, Senhor, na tua casa, e que possamos guardar realmente no teu coração, no nosso coração, Senhor, a tua palavra, para que assim, ó Deus, nós possamos ser servos melhores a cada dia, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um que está nessa manhã. É o que nós queremos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa cumprir a vontade dele nas nossas vidas, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável para as nossas vidas. Irmã Cida, agradeça a Deus pelos dízimos, pelas ofertas para a Bíblia, para todos os povos, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, que assim nós, batistas brasileiros, podemos conseguir comprar muitas Bíblias para que os povos refugiados sejam alcançados pelo Senhor Jesus. Agradecer, Senhor, por tudo que foi tratado aqui até agora, Deus. Posso terminar nos nossos corações, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Deus, que fez a doação da Bíblia, a doação do dinheiro, para que essas palavras possam alcançar as pessoas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. A gente vê tanta Bíblia jogada, Senhor, que as pessoas leem e a Bíblia fica para trás, ó Deus. Toma no coração dessas pessoas, ó Pai, que possa, Senhor, dar valor na sua palavra, possa estar lendo, estar lendo, e que muitas pessoas possam estar resgatadas, ó Deus, pela força dessa palavra, se seja. E te agradeço pela vida bem comida, do louvor, das crianças sejam coisas de comunicação, que possa estar abençoando cada um, Deus, abençoa a nossa igreja, Senhor. Cada um de nós está aqui presente nessa manhã, Senhor. Oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Gisilene, quero convidar você a se colocar aqui na frente, representando a MCM. Eu sei que você tem algo da parte de Deus a nos dizer nesse manhã. Então, irmãos, quantas vezes, né, a gente, com a Bíblia, tem a oportunidade de ter esse livro tão grandioso na nossa casa e às vezes a gente não tira nem sequer um minuto da nossa vida para ler e meditar nessa palavra. Então, eu quero contar para os irmãos nessa manhã a história de uma menina galesa, que percorreu 40 quilômetros a fim de conseguir conquistar o sonho. Qual sonho? Sonho de ter uma Bíblia, de ter a sua própria Bíblia. E essa história, irmãos, ela inspirou a primeira sociedade bíblica a criar esse projeto, né, de Bíblia para todos os povos. E aí essa história diz o seguinte: há mais de 200 anos, no distante país de Gales, existia uma menina chamada Mary Jones. Essa menina, ela ainda não sabia ler. Infelizmente, não havia escolas nas redondezas. Além disso, naquele tempo, as Bíblias, assim como os demais livros, eram muito caros e muito raros. Poucos podiam ter um exemplar das Escrituras Sagradas. E este era o caso da menina Mary Jones, cuja família era muito pobre. Em 1792, aos 8 anos de idade, Mary Jones começou a acalentar um sonho: ter a sua própria Bíblia. Ela queria poder ler em sua casa aquelas histórias tão bonitas que ela costumava ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, parecia impossível de ser realizado. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma: um dia eu terei a minha própria Bíblia.
Ao completar 10 anos, a menina viu surgir uma oportunidade de aprender a ler. Seu pai foi vender tecidos numa vila próxima e soube que ali seria aberta uma escola primária. Tempos depois, quando a escola começou a funcionar, Mary foi uma das primeiras crianças a se matricular. Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua classe. Em pouco tempo, aprendeu a ler. Agora, a grande dificuldade era conseguir a quantidade necessária para comprar a própria Bíblia. Para isso, ela fazia pequenos trabalhos. Ela buscava lenha na mata para os idosos. Ela cuidava de crianças. Com a intenção de ganhar um pouco mais, ela comprou até algumas galinhas e vendia os ovos. Durante o segundo ano em que estava juntando dinheiro, Mary aprendeu a costurar. Com isso, conseguiu guardar um valor maior, mas embora ainda insuficiente para concretizar o seu sonho. Então, no decorrer do terceiro ano, Mary enfrentou um acontecimento imprevisto. Seu pai ficou doente e deixou de trabalhar. E toda a reserva, todo o dinheiro que ela tinha juntado durante este ano, ela precisou dar para sua família, para o sustento da casa. Mas continuou trabalhando. E no final do quarto ano, com 15 anos de idade, conseguiu completar a quantia que precisava para comprar a sua tão sonhada Bíblia. Mas onde ela iria encontrar? O pastor de sua igreja lhe informou que só seria possível encontrar um exemplar da Bíblia em uma cidade a 40 quilômetros dali, pois lá residia o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares para vender a pessoas da região. Com esta informação, a longa viagem de Mary Jones foi feita a pé. Pensando em poupar seus sapatos da dura caminhada, a fim de poder usá-los na cidade, ela resolveu ir descalça. Depois de caminhar o dia todo, Mary Jones chegou à casa do reverendo Thomas Charles. Ali, no entanto, mais uma dificuldade esperava. O reverendo Thomas havia vendido todas as Bíblias. Ele ainda tinha alguns poucos exemplares, mas esses já estavam encomendados. Ao receber essa notícia, Mary começou a chorar e a chorar. Em seguida, mais calma, ela contou toda a sua história para o reverendo Thomas Charles. Então o pastor, comovido, dirigiu-se até um armário, retirou de lá um exemplar que já estava vendido e entregou a Mary. Impressionado com a história daquela menina, o reverendo Thomas resolveu contar o que tinha ouvido aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos, uma entidade cristã local. Profundamente tocados com a luta de Mary Jones para conseguir seu exemplar da Bíblia, os diretores daquela organização chegaram à conclusão de que experiências como a dela não deveriam mais se repetir. Decidiram então fazer alguma coisa para tornar a palavra de Deus acessível a todos. E depois de muito estudo e oração, resolveram organizar uma sociedade com a finalidade de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia. Foi assim que no dia 7 de dezembro de 1802 foi fundada a primeira sociedade bíblica, que recebeu o nome de Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então, que nós, irmãos, conhecendo essa história e sabendo da dificuldade que esse livro tão precioso chegasse até nós, é que nós leiamos a palavra de Deus, que nós meditemos nessa palavra, que nós levemos essa palavra àqueles que não têm acesso a ela ainda. Amém? Sim. Obrigada, Gisele. Muito obrigada. Pastor, coloque aqui na frente. O pastor vai trazer a mensagem para nós nesse momento. E eu vou pedir para o irmão Geraldo. O irmão Geraldo, ore pela vida do
pastor, para que ele seja um instrumento da parte do Senhor nessa manhã, para que ele seja nabi, profeta, boca de Deus a falar aos nossos corações, para que nós possamos aquietar os nossos corações, nos esvaziar de tudo e que a palavra de Deus nessa manhã caia numa terra fértil nos nossos corações. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o Todo-Poderoso nosso Deus, porque deixou uma imensa riqueza que é a Bíblia Sagrada para ao alcance de todo homem, para que ele seja bem sucedido nessa vida e serve ao Senhor de conformidade com a tua lei, com a tua vontade. Agradecidos somos a Deus porque essa palavra nos enriquece. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por aqueles que imprimiram a Bíblia e resolveram distribuir a todo o universo, ó Pai. Nós louvamos a Ti porque tudo são bênçãos do Senhor e sabemos que só o Senhor poderia atingir todas as classes. E nesta manhã nós te agradecemos pelo teu servo pastor, que o Senhor venha colocar as palavras dos seus lábios, que elas venham, ó Pai, e achem guarida em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui mais cheios da tua palavra e guardar ela no coração, porque ela é que faz-nos caminhar nessa vida em segurança, em grande esperança, porque tu és a única esperança. Que o Senhor esteja usando o teu servo como tem usado nesta manhã, e que tudo que eu te fizer seja para a exaltação e glorificação do teu santo nome. Abençoe, Senhor, todos que entraram nessa porta, e que todos saiam daqui alegres, repletos da tua palavra, Pai. Porque a tua palavra nos exclui a tristeza, a tua palavra ela nos anima, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos é martelo para tirar o que está impedindo que ela habita nos nossos corações e flui. Tua palavra, Pai, é esperança, tudo que nós necessitamos, que essa terra precisa, a tua palavra nos exorta sobre isso, Pai, que é ouvir, aprender e guardar no coração e pôr em prática cada dia da nossa vida, Pai. Inspira o teu servo nesta manhã, Pai. Nós queremos te ouvir, pois aqui viemos para te ouvir e aprender mais de ti. E é no nome de Jesus que oramos e pedimos e agradecemos, porque sem dúvida sabemos que o Senhor irá usar e nós vamos guardar a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, eu quero dar alguns avisos. E logo após, eu vou pedir à irmã Terezinha Moura para vir aqui à frente e fazer a leitura de um texto. E peço desde já que os irmãos orem por mim. Eu não estou com a minha voz muito boa, estou um pouco cansado. Os irmãos viram, na hora do hino, que a gente foi cantar, que eu não tive assim, força o bastante para entoar o hino. Mas os avisos que hoje à noite nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. E o segundo aviso é sobre o culto de sexta-feira, lá na Arca dos Adolescentes. Sexta-feira, dia 17, às 19h30. Vou repetir. Culto na Arca dos Adolescentes, sexta-feira, dia 17, às 19h30. Algumas orientações têm que ser dadas. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. A primeira é que os irmãos devem chegar lá pelo menos 10 minutos antes. Se o culto é 19h30, chegue lá às 19h20. Por quê? Porque lá tem um porteiro
E se nós formos chegando depois atrasados, pode dar problema. O porteiro, ele está lá esperando para abrir o portão, para a gente entrar, mas contando que a gente chegue um pouco antes. E ao chegarmos, devemos nos identificar. Eu sou da primeira igreja batista e eu vim para o culto que vai ter aí. Porque se não houver essa identificação, pode ser que ele barre a entrada. Ele é bastante exigente, aquele porteiro de lá. Também quero dizer que aqueles irmãos que adotaram em oração um adolescente, não esqueça de levar um presentinho e um cartão para ser entregue para eles, né? Então é uma lembrancinha, um presentinho e um cartãozinho para que você entregue para eles. Outra coisa também, a direção da casa não permitiu que a gente tirasse foto. Então nós não vamos tirar foto lá desse culto, nem dos adolescentes, porque a direção da casa não permitiu que fizéssemos isso. Então, essas são as orientações. Tem mais alguma coisa, irmão? Então, essas são as orientações. Quero convidar a irmã Terezinha, e logo após nós vamos meditar na palavra de Deus. História da tradução da Bíblia. As primeiras traduções da Bíblia foram feitas na época de Esdras e Neemias, e leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias 8:8. Septuaginta foi feita ao longo dos últimos 200 ou 300 anos antes de Cristo. É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita no Egito, para a comunidade judaica que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. É claro que a Septuaginta inclui também alguns livros que foram originalmente escritos em grego. O termo Septuaginta significa 70 e é derivado da tradição de que foram 72 sábios de Israel, 6 de cada tribo, que fizeram a tradução a pedido do rei do Egito. Foi a Bíblia utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas. Nas cartas de Paulo, por exemplo, uma de cada 3 citações do Antigo Testamento parece ter sido tirada diretamente da Septuaginta. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a linguagem do Novo Testamento, em especial o novo significado de palavras gregas. Um exemplo disso é a palavra doxa, que significa opinião, mas que a partir da Septuaginta adquiriu também o significado de glória. Outras traduções. Depois, já na era cristã, surgiram novas traduções para línguas como o cópita no Egito, o etíope, o siríaco no norte da terra de Israel e o latim, além de muitas outras. A tradução para o latim é com certeza a mais importante, por sua ampla utilização no Ocidente, especialmente ao longo da Idade Média. A Vulgata. A tradução mais importante do latim é a Vulgata, feita pelo eminente biblista Jerônimo, no final do IV século e começo do V século, mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do texto latino do Novo Testamento. No caso do Antigo Testamento, fez uma nova tradução a partir do original hebraico, que ele chamava de Veritas Hebraica, ou Verdade Hebraica, pois as traduções latinas existentes na época haviam sido feitas a partir da Septuaginta grega. Para fazer uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, ou seja, a tradução divulgada ou difundida. Embora não tenha sido imediatamente aceita
aceita, afinal era diferente das outras traduções conhecidas na época, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Neste formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Traduções na Europa. Na Europa, os cristãos entraram em conflito com os invasores godos e hunos, que destruíram grande parte da civilização romana. Em mosteiros, nos quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos, especialmente a Bíblia em latim, na tradução de Jerônimo. Não se sabe quando e como a Bíblia chegou até as Ilhas Britânicas. Missionários levaram o Evangelho para a Irlanda, a Escócia e a Inglaterra. E certamente havia cristãos no exército romano, que dominou aquela região durante o segundo e o terceiro séculos. Provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo dessa região é a do Venerável Beda. Relata-se que no momento de sua morte, em 735, ele estava ditando uma tradução do Evangelho de João. Entretanto, nenhuma de suas traduções chegou até nós. John Wycliffe, nascido por volta do ano de 1330, no interior da Inglaterra, Wycliffe tem o seu nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês. Os líderes da igreja se opuseram violentamente à Bíblia em inglês e perseguiram Wycliffe. Ele foi condenado postumamente, ou seja, depois de morto, tendo o corpo desenterrado e queimado. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, num período de 11 semanas, quando estava refugiado no castelo de Wartburg. Esta tradução foi publicada em setembro de 1522. A tradução do Antigo Testamento só foi concluída após 12 anos de trabalho, publicada em 1534, sendo que Lutero contou com a colaboração de uma equipe de professores de teologia de Wittenberg, que não se dedicaram ao projeto em regime de tempo integral. A tradução de Lutero antecipa em parte um modelo de tradução de equivalência dinâmica, utilizado em nova tradução na linguagem de hoje. Lutero se expressou assim: não se deve perguntar às letras na língua latina como se deve fazer em alemão. E sim é preciso perguntar à mãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como fala e traduzindo do mesmo jeito. Então vão entender e notarão se está falando alemão com eles. Por ter sido seguido desde este princípio, a tradução da Bíblia feita por Lutero caiu no gosto popular, embora não tivesse sido a primeira tradução para a língua alemã. Reina Valera. A Reina Valera é no mundo de fala espanhola o que Almeida é no fundo da fala portuguesa, a tradução mais apreciada pelos evangelhos. O nome vem de Casiodoro, de Rei, que fez a tradução original em 1569, e de Cipriano de Valera, que fez a revisão em 1602. King James Version, esta tradução da Bíblia, que já completou 4 séculos e ainda é bastante usada no mundo de fala inglesa, surgiu em 1611. Foi encomendada por um rei britânico, razão pela qual se chama de tradução do rei James. Não foi a rigor uma nova tradução, mas uma edição que combinou traduções anteriores, incluindo as de Wycliffe e William Tyndale. Hoje, no mundo inteiro, ainda são mais de 6.000 línguas que ainda não têm a tradução da Bíblia. Só no Brasil são 240 indígenas que ainda não têm a tradução da Bíblia. Obrigado, irmã Terezinha. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós vamos ler 2 textos. Primeiro, nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois que lermos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1.
Então, começando em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora João capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Meus amados irmãos, o título dessa mensagem de hoje é: Deus se comunica com o homem. Deus se comunica com o homem. No primeiro texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos que no passado, e que passado é este? O Antigo Testamento. O passado começando desde o momento da criação até o momento da vinda do Salvador, que a partir do momento da vinda do Salvador marca um novo tempo, marca uma nova aliança. Mas antes da vinda do Salvador, começando na criação do mundo, esse é o passado que o escritor aos Hebreus está se referindo. Então ele diz que no passado, nesse tempo da antiga aliança, ou do que nós chamamos de Antigo Testamento, Deus deu a sua palavra aos profetas. Então, os profetas foram homens escolhidos por Deus, aos quais Deus deu a sua palavra. Deus enviou a sua palavra. E Deus fez isso, segundo o autor de Hebreus, no passado, naquela época que nós chamamos de Antigo Testamento. E muitos foram os profetas de Deus que receberam a palavra de Deus. Por exemplo, Enoque foi um profeta que recebeu a palavra de Deus no início, no começo, lá naquela época da criação. Depois Noé, depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois vieram outros profetas que estão descritos em todo o Antigo Testamento. Então Deus deu a sua palavra a estes homens. E como foi que Deus deu a sua palavra para estes homens? Em alguns momentos Deus falou com eles de maneira audível, eles ouviram a voz de Deus. Em outros momentos eles receberam a palavra de Deus através de uma visão, de um anjo, de um sonho. Então foi assim que Deus deu a sua palavra aos profetas. E esses profetas que receberam a palavra de Deus, eles foram iluminados, dirigidos pelo Espírito Santo a escrever tudo aquilo que Deus falava a eles. A esse processo
de Deus falando aos profetas, nós chamamos de revelação. Engraçado que nas igrejas pentecostais, quando eles falam em revelação, geralmente eles estão se referindo a uma experiência sobrenatural que, segundo eles, alguém pode ter ainda nos dias de hoje e ainda receber alguma visão, algum sonho, alguma coisa que Deus possa falar. Mas esse pensamento não tem apoio nas Escrituras, porque isso já aconteceu. Esse processo de revelação já aconteceu. E o escritor aos Hebreus diz que ele aconteceu no passado, ou seja, da era ou na época da antiga aliança, ou do Antigo Testamento. Hoje em dia, não existe mais esse processo revelacional, porque Deus já se revelou. Então, hoje em dia, não existem novas revelações. Se alguma pessoa disser para você, olha, eu tive uma nova revelação e Deus falou isso e aquilo comigo, fuja dessa conversa, fuja dessa pessoa, porque ela está mentindo, porque o processo revelacional, ele já está pronto, ele já aconteceu. E o autor aos Hebreus diz isso, que no passado Deus falou aos nossos pais, ao povo da antiguidade, Deus falou a eles através dos profetas. Então é a primeira coisa que o autor aos Hebreus fala. Mas ele continua, e ele diz, nos últimos dias. Que últimos dias são esses? É a partir da chegada do Salvador. É a partir da chegada de Jesus para cá, esses são os últimos dias. E ele diz, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. É isso que quer dizer o texto de João, capítulo 1, versículo 1, que nós também lemos. Quando João, o autor do livro, que é João, o apóstolo de Jesus, o mesmo João que escreveu as cartas joaninas, o mesmo João que teve a visão, a revelação de Apocalipse, ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo ou a palavra estava com Deus. E o verbo ou a palavra era Deus. Mas esse verbo e essa palavra também era uma pessoa. Era a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, que se tornou homem e habitou entre nós. E nós sabemos que esse verbo, que essa palavra, que se fez carne, se fez homem, recebeu o nome humano e o nome histórico de Jesus, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo. Então, depois daquela época dos profetas, Deus falou, continuou falando através do seu próprio Filho, que no princípio era a palavra e que se fez carne e habitou entre nós e se tornou homem. E Jesus falou como Deus feito homem. Ele falou a palavra de Deus. Ele concluiu a revelação de Deus.
É por isso que esses 2 versículos que nós vemos, esses 3 versículos, aliás, eles trazem essa mensagem. Em primeiro lugar, no passado Deus falou através dos profetas. Em segundo lugar, nos dias atuais, Deus falou através do seu Filho, que Ele enviou à terra, feito homem. Feito homem. Então, a revelação de Deus está completa. Lá em Apocalipse, no último versículo da carta de Apocalipse, diz: Jesus dizendo, eu sou aquele que testifico estas coisas. Se alguém acrescentar alguma coisa à palavra desta profecia, ou seja, da Bíblia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro, ou seja, o livro de Apocalipse. E se alguém tirar, suprimir, esconder alguma coisa que está escrita nesse livro, Deus tirará dessa pessoa a sua parte na vida eterna, ou no livro da vida, ou na salvação. Então nós temos que crer na Bíblia completa como a revelação de Deus, a revelação completa de Deus, dada por Deus aos profetas, dada a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Eu pedi para que a irmã Terezinha lesse esse texto da história das traduções bíblicas. E esse texto, ele retrata como a Bíblia tem chegado até nós, mas esse texto também nos falou que ainda existem muitos povos e muitas línguas que ainda não têm a Bíblia, Mas é através da Bíblia, é através da palavra de Deus, que o crente é chamado, que o crente conhece a Deus. É através da Bíblia que Deus se comunica com o homem. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que o crente é chamado para conhecer e transmitir a palavra de Deus. Conhecer e transmitir. Nós só podemos transmitir se nós conhecermos. E essa é a nossa tarefa, a tarefa de conhecer. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que nós conhecemos ao Senhor? Através de sua palavra. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe distinguir as falsas doutrinas, a gente sabe distinguir os falsos profetas, a gente não vai caindo em qualquer modismo. Muita gente pensa que ser espiritual é ir para uma igreja dançar, pular, gritar, usar jargões evangélicos da moda, mas isso não é ser espiritual. Ser espiritual é você conhecer a palavra de Deus. E como é que você pode conhecer a palavra de Deus? Você, em primeiro lugar, você conhece a palavra de Deus lendo. Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É lendo, em primeiro lugar, que você conhece a palavra de Deus. Uma certa vez,
eu fiz uma viagem missionária para o Paraná, para o sul do Paraná. E eu fiquei em uma comunidade rural. E nessa comunidade, todas as pessoas que moravam ali, elas eram descendentes de alemães. E eu e o meu amigo, que foi comigo, saímos de casa em casa visitando as pessoas daquela comunidade. E aquelas pessoas eram muito católicas, arraigadas. E eu cheguei na casa de um homem chamado Eduardo, um senhor de 86 anos. E comecei a conversar com esse homem, com o seu Eduardo. E em um momento eu perguntei para ele: seu Eduardo, o senhor possui a Bíblia? E ele disse: sim, eu tenho a Bíblia, mas a minha Bíblia é escrita em alemão. Aí eu pensei: opa, tradução de Lutero, né? Escrita em alemão. E eu perguntei, e ele disse assim: a minha Bíblia eu herdei do meu tataravô, que veio da Alemanha aqui para o Brasil e tal, e contou a história. E aí eu perguntei para ele: e o senhor sabe ler em alemão? E ele disse: sei, eu sei ler e sei escrever em alemão. Eu disse: que bom. E aí eu perguntei para ele: e o senhor já leu a sua Bíblia? Ele disse: eu nunca li. Aí eu disse: mas por que o senhor nunca leu? O senhor tem a Bíblia, o senhor sabe ler a língua dela, que é o alemão, e o senhor nunca leu por quê? Ele disse: não, porque só quem pode ler a Bíblia é o padre. Ninguém mais pode ler a Bíblia. E essa fala dele retrata o que aconteceu logo após a Reforma Protestante. Aconteceu um movimento católico chamado Contra-Reforma, e nesse movimento de Contra-Reforma realmente foi proibido, um dos pontos da Contra-Reforma foi a Igreja Católica proibir os católicos de ler a Bíblia. E isso durou desde aquela época da Reforma, do século XV, aliás, XVI, desde o século XVI até 1970, ainda havia essa proibição pela Igreja Católica, entre os católicos, de não poder ler a Bíblia. Só a partir de 1970 foi que o Papa João Paulo II revogou essa proibição, mas mesmo assim os católicos ainda não têm o costume de ler a Bíblia, porque eles passaram esse tempo todo sendo proibidos de ler a Bíblia com esse pensamento que o seu Eduardo colocou para mim. Eu nunca li a Bíblia, porque só quem pode ler a Bíblia é o padre. E aí ele virou para mim e perguntou: você é padre? Eu disse: não. Ele disse: então também você não pode ler. Mas, meus irmãos, a tristeza é que nos dias de hoje, os evangélicos que receberam da Reforma Protestante essa tradição do livre exame das Escrituras, e esse livre exame significa a livre leitura, a leitura livre da Palavra de Deus, pessoal, o estudo pessoal. Os evangélicos receberam essa tradição da Reforma Protestante, porque foi uma bandeira da Reforma Protestante e é uma das doutrinas batistas, o livre exame das Escrituras. Mas a tristeza é que nestes dias atuais que nós estamos vivendo, até os evangélicos e até mesmo os batistas não estão mais
dando importância à leitura pessoal da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. E um dos motivos pelos quais as pessoas não leem a palavra de Deus chama-se preguiça. Preguiça. Eu não leio porque quando eu vou ler me dá vontade de dormir, ou eu não entendo muitas coisas que eu estou lendo, mas isso são desculpas, porque ler a palavra de Deus é uma obrigação do crente, é uma obrigação do cristão, e é a primeira maneira que nós temos de ler ou de conhecer a palavra de Deus. A segunda maneira que nós temos de conhecer a palavra de Deus é o estudo progressivo da palavra de Deus. E para que você tenha a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, é que nós temos na igreja os programas de estudo da palavra de Deus. A escola dominical, por exemplo, é um programa de estudo sistemático da palavra de Deus. Mas o que acontece é que muita gente negligencia a escola dominical, não vem na escola dominical e usa várias desculpas. Uma das desculpas é que é difícil acordar cedo. Muita gente usa essa desculpa. Mas, durante a semana, você não acorda cedo para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade? Pastor, justamente por isso, no domingo eu quero dormir um pouco mais tarde. Mas o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. É o dia que você deve dedicar ao Senhor. Então, do mesmo jeito que você acorda cedo para ir para trabalhar durante a semana, acorde cedo também para vir na escola dominical no domingo estudar a palavra de Deus. Um outro programa que nós temos na igreja são os cultos de estudo bíblico. Na quinta-feira à noite, nós temos estudado o Evangelho de Mateus, já estamos quase no fim. E depois nós vamos continuar estudando a palavra de Deus programadamente. Uma outra maneira de estudar a palavra de Deus que a igreja oferece é o sermão dominical. No culto dominical, a pregação da palavra de Deus. Eu estava vendo uma charge, que é um desenhozinho, e nessa charge tinha representando ali nos desenhos dois personagens que eram o diabo, e o secretário. E o secretário perguntava assim: como é que a gente faz para destruir a igreja? E aí o diabo dizia assim: é muito fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer para destruir a igreja é tirar o momento de pregação da palavra e substituir o momento de pregação da palavra por música, substituir por outras coisas, e tirando a pregação da palavra, a gente vai enfraquecer os crentes, e enfraquecendo os crentes, a gente vai acabar por destruir muito na igreja, destruir muita coisa na igreja. Então a pregação da palavra de Deus, ela tem que ser central no culto. E existem pessoas que dizem assim: eu não gosto da hora da pregação.
Eu vou para o culto, eu gosto dos louvores, mas na hora da pregação eu não gosto. Aí se levanta, vai no banheiro, às vezes sem necessidade, vai beber água sem necessidade, fica lá fora, fica fazendo hora, porque não está dando valor à pregação da palavra. E a pregação da palavra é o momento mais importante do culto, mais solene do culto. E essa é outra tradição da Reforma Protestante. Só a Escritura, só a Escritura. Culto sem pregação da palavra não é culto. É qualquer outra coisa, menos culto. A pregação da palavra tem que ser o centro de um culto ao Senhor, de um culto bíblico. Tem que ser a pregação da palavra. Então é através do estudo da palavra, é através da pregação da palavra que nós conhecemos a palavra, é através da leitura da palavra que nós conhecemos a palavra, e quando nós conhecemos a palavra, nós estamos capacitados a transmitir essa palavra. A transmitir essa palavra. Quando Deus, Ele me chamou para o ministério de pregar a palavra, eu entendi esse chamado e comecei a pregar. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador com 15 anos de idade. Eu era católico. A minha família tinha um projeto para mim, queria que eu fosse padre. Eu servia na igreja católica como coroinha. E o padre da minha cidade, da minha igreja, dizia assim para mim: quando você completar 18 anos, eu vou mandar você para o seminário da diocese. Mas, aos 15 anos de idade, eu conheci a palavra de Deus, eu conheci o Evangelho. Eu aceitei Jesus através da pregação. Num culto que eu fui visitar, me recebi um convite para ir visitar a igreja. E eu fui nesse culto, um culto normal de domingo. Pouquinha gente na igreja, até menos do que está aqui agora. Igreja pequenininha na época, hoje ela é grande. Proporcionalmente ela é grande. Hoje ela já tem quase 300 membros. Mas na época, tinha uns 30 membros aproximadamente. Há 25 anos, 26 anos atrás. E naquele culto, quando estava no meio do culto, faltou energia. E o povo se alvoroçou, queria ir embora. E o pastor disse: ninguém vai embora. Traga as velas, e colocou as velas na igreja e começou a pregar. E a mensagem que ele pregava era aquela mensagem de Daniel, capítulo 3. A história da estátua de ouro, feita pelo rei Nabucodonosor. E ele pregou aquela mensagem, e ele enfatizou a coragem daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se importaram de morrer queimados na fornalha. Eles estavam dispostos a morrer para não adorar a imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. E enquanto o pastor pregava, eu olhava para mim e eu via que eu era totalmente diferente daqueles jovens. E enquanto aqueles jovens não queriam se prostrar diante de uma imagem para adorar apenas ao único Deus verdadeiro, eu era um adorador de imagens, vivia ajoelhado diante delas. E o Espírito Santo falou comigo que eu tinha
que mudar essa postura, que eu tinha que crer em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador pessoal e adorar o único e verdadeiro Deus. E ali eu entreguei a minha vida a Cristo. Mas uma segunda coisa aconteceu no meu coração. Imediatamente surgiu em mim o desejo de pregar a palavra de Deus. E ali eu tinha um Novo Testamento, daqueles azulzinhos dos Gideões, e em 2 semanas eu devorei aquele livro de Gideões. Eu li todinho o Novo Testamento, os Salmos e os Provérbios. E no primeiro mês que eu tinha aceitado Jesus, eu cheguei para o pastor e eu disse: pastor, eu quero pregar. E o pastor nem me perguntou se eu sabia pregar. Ele disse: então vai ter um culto na praça tal dia e você vai pregar no culto da praça. E eu abri com aquele Novo Testamento dos Gideões no Salmo 127 e falei, eu nem lembro mais o que foi que eu falei. Não sei se eu falei certo, se eu falei errado, mas aquele fervor, aquele ardor, aquele desejo de pregar a palavra de Deus estava no meu coração. E eu servi naquela igreja, antes de ir para o seminário, 10 anos. E nesses 10 anos, mesmo sem formalmente ser pastor ou missionário, mas com a ajuda, a graça de Deus e com o apoio do pastor, eu preguei a palavra de Deus e fui lendo, e fui me aperfeiçoando, e fui participando da escola bíblica, e fui pregando a palavra de Deus nas ruas, nas praças, na igreja, nas comunidades rurais. Depois de 10 anos nessa mesma igreja, eu me mudei para São Paulo. E lá em São Paulo, passei a ser membro da primeira igreja batista de São Paulo. E a partir daquela igreja, eu fui para o seminário, para o Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil, que fica lá em Jacutinga, Minas Gerais. E desde que eu terminei o seminário, eu tenho continuado esse ministério de pregar a palavra em vários lugares, ensinando a palavra de Deus. E já faz quase 3 anos que Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui entre vocês. E aqui eu também tenho me esforçado, buscado cumprir essa sublime e importante missão: ser um pregador do Evangelho. Pode ser que eu não tenha um bom desempenho, um tão bom desempenho em outras áreas, como a administração, por exemplo, mas a pregação da palavra arde no meu coração. Porque ser um pregador do Evangelho é mais honroso e mais importante do que ser presidente da República. Disse o grande evangelista Billy Graham. Ele foi convidado mais de uma vez para ser candidato à presidência dos Estados Unidos. E a resposta que ele deu ao convite para ser candidato à presidência dos Estados Unidos foi esta: eu não vou me rebaixar, deixar de ser o embaixador de Cristo para ser o presidente dos Estados Unidos. Então não importa quem você é, o que você faz, mas cada um de nós tem essa responsabilidade de conhecer e transmitir
a palavra de Deus. Existem bilhões e bilhões de pessoas deste mundo que não sabem nem entendem quem é Deus, onde Ele está, como Ele é, ou o que Ele pensa, ou o que Ele pode fazer. Mas na medida que essas pessoas escutarem a mensagem que Ele nos mandou, que é a sua palavra, que é o seu livro, que é a Bíblia, essas pessoas saberão as respostas de Deus para todas as suas perguntas. Em segundo e último lugar, nós, crentes, cremos em tudo o que Deus diz no seu livro. Será que isso é uma verdade na sua vida? Será que você realmente crê em tudo que a palavra de Deus diz? Ou a sua fé é seletiva? Ou tem coisas que você crê e outras coisas você não crê? Nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que os irmãos ouviram falar recentemente, infelizmente, um pastor batista chamado L. René Kivitz. Ele é pastor batista, Ele era pastor batista desde 1983. Muitos anos. Aí uns 37 anos aproximadamente. Mas ultimamente ele abandonou essa fé, que é uma fé cristã, uma fé reformada, uma fé batista, de que a Bíblia é a palavra de Deus, única, suficiente, inspirada, eterna. E ele andou dizendo que nos dias atuais é necessário atualizar a Bíblia. E o que ele quis dizer por atualizar a Bíblia foi interpretar alguns trechos da Bíblia de uma maneira diferente, não mais de uma maneira ortodoxa, de uma maneira que se adeque à cultura atual. E ele disse: é preciso atualizar a Bíblia para que nós não mandemos ou não condenemos ao inferno os homossexuais. Então ele disse que esses textos tinham que ser atualizados, ou suprimidos, ou interpretados de uma maneira diferente. E depois de um processo que a Ordem dos Pastores Batistas abriu, chamou ele para se retratar, ele negou, não quis se retratar, e a Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo desligou ele da ordem, porque ele estava pregando contra um dos princípios principais da nossa fé. Nós cremos em tudo o que Deus diz no seu livro. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós, como igreja, temos estudado o livro de Deus e cremos em tudo que Deus diz. Essa afirmação que eu estou fazendo é verdade da sua vida? Você tem estudado o livro de Deus e você crê em tudo o que o livro de Deus diz? Deus tem ensinado através de suas palavras e nos dado respostas a todas as perguntas que lhe fazemos sobre Ele mesmo, sobre as pessoas e sobre a vida eterna. Eu quero concluir fazendo algumas afirmações e algumas perguntas. A primeira afirmação é: eu conheci que Deus tem uma mensagem santa, verdadeira
inspirada, poderosa e eterna, quando comecei a ler a Bíblia. Foi lendo as Escrituras Sagradas que eu comecei a encontrar as respostas de Deus para as minhas perguntas. E você já reconheceu que Deus tem uma mensagem para você na Bíblia? Já entendeu que é na Sagrada Escritura que você encontrará as respostas de Deus para a sua vida? Ao ler, meditar e ouvir a palavra de Deus na Bíblia, eu criei no próprio Deus da mensagem e iniciei a minha caminhada de fé e de conhecer quem é Deus. E você já leu, já meditou, já ouviu e já creu na palavra de Deus e no Deus da mensagem? Muita gente diz: eu não leio a Bíblia porque eu não sei ler, mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras escritas nesta profecia. Você já iniciou o seu caminho de fé e de conhecimento de Deus? Talvez você diga: pastor, eu sou crente há 25 anos, há 30 anos, há 40 anos, mas igual aquele senhor lá, o seu Eduardo, que tinha 86 anos e nunca leu a Bíblia. Se você é crente há 50 anos e não lê a Bíblia, você está perdendo o seu tempo, no sentido de que você está perdendo a oportunidade de conhecer mais de Deus. Foi o que eu disse para o seu Eduardo, quando ele disse para mim que nunca tinha lido a Bíblia. E eu disse para ele: o senhor perdeu 86 anos da sua vida. O eterno Deus, o Criador, me ensinou através da palavra que sua mensagem é para todos os povos. Hoje, celebrando o dia da Bíblia, nós estamos também celebrando a campanha da Junta de Missões Mundiais, que tem o título de Bíblia para todos os povos. É necessário que a palavra de Deus chegue a todos os povos. E você que contribuiu com a sua oferta, você está doando a Bíblia para os povos refugiados, para que eles tenham a oportunidade que nós temos de abrir a palavra de Deus e ler. Em muitos lugares onde a palavra de Deus não chega, ou chega em pequena quantidade, muitas igrejas se reúnem e às vezes os irmãos, os crentes, eles têm que compartilhar, todos eles, uma única Bíblia. Muitas das vezes eles copiam a Bíblia à mão para ter pelo menos um manuscrito copiado da palavra de Deus para ler. E aqui no Brasil nós temos Bíblia à vontade, de todos os gostos, de todos os tamanhos, de todas as traduções, Bíblias de estudo, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia anotada, Bíblia comentada. E a gente deixa ela no lugar empoeirando e não vê e não estuda a palavra de Deus. O eterno Deus, o Criador, ele tem me ensinado através da palavra que sua mensagem é para todos os povos, para todas as nações, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as línguas, e que uma vez que as pessoas passem a conhecer a Bíblia, elas se tornam responsáveis diante de Deus. Uma vez que eu passe a conhecer a Bíblia, eu me torno responsável diante de Deus, para que outros também conheçam as Sagradas Escrituras através de mim. Então eu tenho crido em tudo que diz
o que Deus diz em seu livro. E você, que já conhece a mensagem de Deus, tem crido, tem sido responsável no seu trabalho de fazer com que outros também conheçam as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Nós cantamos aqui o hino, embora cantei um pouco desafinado, como eu disse, eu estou um pouco cansado da minha voz, mas nós cantamos o hino. Bíblia Santa, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda e jamais envelhece, que nos mostra o caminho dos céus. És espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Bíblia Santa, divina palavra, companheira do meu coração. Que nós tenhamos, irmãos, esse amor e esse cuidado de ler, de crer e de transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Quero convidar a irmã Negra, que vai dar o encerramento do culto. Glória a Deus por isso, né? Quero convidar a irmã Lázara. A irmã Lázara vai fazer a inspiração musical nesse momento. E depois o pastor vai estar, logo após, ali na saída, no Ministério de Evangelismo, vai estar ofertando para vocês uma lembrancinha em relação ao dia da Bíblia. Bom dia, irmão. Bom dia. A música que eu vou cantar chama A Bíblia é.
vamos agora fazer a oração da bênção apostólica e logo em seguida o culto está encerrado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.